Bom dia a todos. Vamos de concordância verbal. Vamos ao enunciado. Identifica a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. Ou seja, ele quer a alternativa que contém um solecismo, um desvio ou um erro de concordância verbal. Na letra A nós temos: fazem 10 anos essas crianças. Primeiro ponto, há uma regra específica em relação ao verbo fazer. Ela é interligada ao quê? Ao sujeito inexistente ou à oração sem sujeito. O que a regra diz? Que o verbo fazer, na acepção de tempo decorrido ou na acepção de fenômeno na natureza, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular, correto? Correto. Essa é a regra específica. Agora, a letra A ela foi um tanto maldosa. Quem construiu a questão, construiu ela com um pouco de maldade. Por quê? Nessas construções específicas, como faz 10 anos, faz 20 dias, o que está depois do verbo fazer não é o sujeito do período, mas sim o objeto direto. Isso ocorre também com o verbo haver na acepção de existir. Quando eu digo havia muitas pessoas é o objeto direto do verbo haver. Não se trata, portanto, do sujeito. Só que perceba que nesse contexto que tem um sujeito aí explícito. Essas crianças. Essas é um pronome adjetivo, né? Que exerce a função de adjunta de nominal, e crianças é um núcleo do sujeito simples. Mas como isso fica evidente? Colocando na ordem direta. Essas crianças fazem 10 anos. Quem é o sujeito do período? Essas crianças. Nesse caso, não se trata do verbo fazer na sua acepção de impessoal. É um sujeito explícito no período. Então, deve-se tomar cuidado com essas construções específicas. É aquilo. A regra, ela norteia o conhecimento, mas a semântica, a interpretação do que o período está tentando dizer é ainda mais importante. Olhando só para a regra, a pessoa erraria essa questão. Por quê? Ele quer incorreta, tá aí o fazem. Ah, não, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Não é bem assim, você tem que analisar o contexto. Nesse caso, na letra A concordância verbal está correta. Por quê? Eu tenho um sujeito simples, essas crianças fazem. O sujeito está flexionado em número, o verbo acompanha a concordância. Lembrando que a regra base de concordância verbal é: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Concordância ocorreu certo? Ocorreu. Letra A, correta, não pode ser o gabarito. Vamos à letra B. Fui eu quem jogou isso no lixo. Primeiro ponto, quando eu tenho uma concordância com o pronome relativo que e o pronome relativo quem, isso ocorre de forma distinta. Mas o primeiro ponto nessas construções, fui eu, foi ele, que deve ser visto. Em primeiro ponto, essa concordância do verbo anteposto com o pronome. Vamos lá, eu fui está correto? Sim, está correto. Você conjugando, eu fui, tu foste, ele foi. De boa. Agora eu tenho o pronome relativo quem? Qual a diferença da concordância do que como pronome relativo e do quem como pronome relativo? Vou falar do quem primeiro, que é o que está explícito. Quando há o pronome relativo quem, há duas possibilidades de concordância. Por quê? Porque eu posso concordar com o antecedente, eu posso dizer, fui eu quem joguei, eu joguei, tu jogaste, ele jogou, né? Concordando com o antecedente, mas eu também tenho a possibilidade de concordar na terceira pessoa do singular. Qual construção é mais correta? As duas são possíveis. É uma construção de cunho facultativo. Eu posso concordar tanto com um quanto com o outro. Então, eu posso concordar tanto na primeira pessoa do singular quanto na terceira. Nesse caso, a concordância foi feita como? Na terceira pessoa. Eu joguei, tu jogaste, ele jogou. Quem jogou? Corretíssima. Então, eu tenho uma concordância verbal correta, por quê? Porque eu fui, essa correspondência verbal está correta, e quem jogou ou quem joguei. Poderia ser qualquer uma das duas. Lembrando que o quem pode concordar com o antecedente, que é eu. Fui eu quem joguei, estaria correto também. E nesse caso aí está correto, por quê? Concordando com quem? Na terceira pessoa. Fui eu quem jogou. Corretíssimo. Agora, como aconteceria se a concordância fosse com o pronome relativo que? Com o pronome relativo que só tem uma possibilidade. Eu concordo com o antecedente. Então, a única construção correta com o pronome relativo que seria: fui eu que joguei isso no lixo. O que ia concordar com o antecedente, eu joguei. Caso fosse fui eu que jogou, aí estaria incorreta. Então, revisando os conceitos. Pronome relativo que
concordo com o antecedente, com o pronome antecedente. Pronome relativo quem? Eu concordo com o antecedente ou na terceira pessoa do singular. Eu tenho essas duas possibilidades. Letra B, correta. Não pode ser o gabarito. Vamos a C. Chovem reclamações contra as companhias de telefone celular. Primeiro ponto. Eu tenho aí um verbo que normalmente exprime fenômeno da natureza. Os verbos chover, relampejar, nevar, esses são chamados verbos impessoais. E no rol dos verbos impessoais, há os verbos que exprimem fenômenos da natureza. E o que ocorre nesse contexto? Eles exprimem o quê? Um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Assim como ocorre com o verbo fazer e haver naquelas acepções que eu já descrevi antes, naqueles sentidos que eu já falei. Só que, veja bem, esses verbos que exprimem fenômenos da natureza são impessoais somente na acepção de fenômenos da natureza. Fora desse contexto, quando tem um sentido figurado, um sentido conotativo, o que ocorre? Esses verbos têm sujeito e concordam com ele. Preste atenção ao contexto. Chovem reclamações. É possível chover como um fenômeno da natureza reclamações? Não, não é possível. Então eu tenho o quê? Um sentido conotativo, eu tenho um sentido figurado. Quando há um sentido figurado, esses verbos que são impessoais, que não têm sujeito, são considerados pessoais. Então a concordância está correta? Corretíssima. Qual o sujeito do período? Reclamações. Colocando na ordem direta, reclamações chovem contra as companhias de telefone celular. Letra C, corretíssima. Então, vamos à letra D. Conserta-se fogão, geladeira e máquina de lavar. Aí eu tenho um caso muito interessante. Por quê? O que eu tenho no período? Eu tenho uma voz passiva sintética, correto? O que é uma voz passiva sintética? É um tipo de voz passiva que é formada por um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, mas o si pronome passivador, que é o que ocorre no período. Quem conserta, conserta algo. Agora perceba que não é uma construção simples como vendem-se casas que eu faço aquela inversão, casas são vendidas. Não, é uma construção mais complexa com 3 núcleos. Então, o que ocorre aí em relação à concordância? É sabido que quando você tem uma voz passiva sintética, o verbo vai concordar com o sujeito passivo, porque está na voz passiva, e posposto, que está após o verbo. Só que eu tenho 3 núcleos. Eu tenho fogão, geladeira e máquina de lavar. E o que ocorre nesse caso? Eu posso concordar com os 3 núcleos, né? Que é a concordância lógica, né? Concordância feita logicamente, mas eu também posso concordar com o núcleo mais próximo. Por quê? Diz a regra que quando eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo, eu posso concordar também atrativamente. Então essa construção está correta? Sim. Por quê? Eu concordei somente com fogão, eu fiz a concordância atrativa. Então, para ratificar, o que acontece? Eu tenho uma voz passiva sintética e tenho um sujeito composto. O verbo poderia estar no plural? Poderia. Mas o singular é aceitável? É aceitável também. Por quê? Sujeito composto, posposto, eu posso concordar com o núcleo mais próximo, atrativamente, ou com todos os núcleos no plural. Então a concordância aí está corretíssima, não há erro nenhum. Resta então a letra E, né? Que certamente é incorreta. Mas vamos identificar o erro. Eu encontrei algumas papelarias que têm um monte de descontos no material escolar. O erro aí é bem difícil de ser encontrado, mas o erro está o quê? Na forma verbal tem. É sabido, quando se estuda acentuação gráfica, que é o chamado acento diferencial, nos verbos ter e vir, né? Quando se refere a um plural, uma quantidade maior do que um elemento, maior do que 2, de 2 para cima, no caso, eles têm que receber o acento circunflexo para não criar aquela confusão da terceira pessoa do singular com a terceira pessoa do plural. Porque se você conjugar, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. A terceira do singular e a terceira do plural seriam iguais. O acento ele marca o quê? Essa diferenciação. E o que ocorre aí? Eu tenho o que é pronome relativo. Esse pronome relativo ele está retomando algumas papelarias. Ele está exercendo o quê? Função de sujeito nessa oração posposta. Encontrei algumas papelarias. Primeira oração, que tem bons descontos no material escolar. Algumas papelarias têm
bons descontos no material escolar. Esse aqui está retomando algumas papelarias. Algumas papelarias está no plural, não está? Se está no plural, esse verbo ter, que resulta nessa forma verbal tem, deveria estar com acento circunflexo. Então, qual o erro de concordância? A ausência do acento circunflexo. Dever-se-ia aplicar o acento diferencial. Por quê? Porque o pronome relativo que está retomando um termo que está flexionado em número. É aquela regra. Ele tem sem o acento e eles têm com acento circunflexo. Então, o erro se encontra na letra E devido à ausência do acento diferencial, que é inerente o quê? À terceira pessoa do plural do verbo ter. Lembrando que isso ocorre também com o verbo vir. Ele vem sem acento e eles vêm com acento circunflexo. O gabarito da questão, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.